Pois bem, pessoal, no vídeo anterior nós conversamos sobre o Westworld, sobre os anfitriões, o despertar da consciência e de como, inclusive atualmente, hoje, nós contemplamos cada vez mais os seres humanos substituindo relações complexas por máquinas, que são companheiros frios, abstratos, mas não são insuportáveis como muitos seres humanos. E os robôs são programados para agradar totalmente aos seus donos. E isso nos conduz à reflexão. E se a liberdade absoluta estivesse concentrada nas mãos do homem? Será que isso seria bom? Seria ruim? E se um homem tivesse um superpoder, por exemplo, para se sobrepor aos demais? E é aqui que entra a filosofia de Dostoiévski. Dostoiévski explora o que acontece quando Deus desaparece do centro da vida humana. E sem Deus tudo se torna um caos. Inclusive, nesse contexto, isto é, na ausência de Deus ou de uma ética, de uma razão, e mergulhado nesse caos, no abismo do niilismo, que Nietzsche afirma que nascerá um ideal libertador, o Übermensch, né, que fará aquela estrela dançante, mas isso fica para uma outra reflexão. Então, voltando à filosofia de Dostoiévski, na ausência de Deus, o homem julga-se senhor de uma liberdade irrestrita. Todavia, tal emancipação não constitui libertação, mas um cárcere infernal, privado de balizas metafísicas e de uma teleologia que o transcenda, isto é, uma bússola. Ele carece de perfeição intrínseca e de potência necessária para a deificação. Distante das idealizações fantásticas da ficção científica contemporânea, a criatura humana encontra-se ontologicamente, por natureza, ontologicamente limitada, desprovida das condições mentais e espirituais para sustentar o peso da própria soberania. A consciência, não obstante, ela permanece em cada escolha, em cada ato errado, pesa na alma, tornando a liberdade esse cárcere infernal, essa prisão moral. É isso que eu quis dizer nessa linguagem figurativa, nessa metáfora. Por exemplo, nos Irmãos Karamazov, Dostoiévski mostra que a possibilidade de fazer tudo sem limites leva ao caos. Um ser humano que se julga ali livre para cometer crimes extremos, maldades, e então sua consciência se volta contra ele, tornando o ato um fardo árduo, insuportável, eterno. A liberdade sem ética ou guia superior ali para o resplandecer não engrandece, ela escraviza. É como se fosse um eco do que vemos em Westworld. O poder total sem responsabilidade gera sofrimento inevitável, mas agora não mais aplicado aos anfitriões, mas ao ser humano real. Em Dostoiévski, o sofrimento não é um mero castigo, ele é regeneração da consciência. Quem erra e sente o peso de sua ação aprende, ou pelo menos é confrontado com a sua própria imperfeição. Porque o ser humano não é Deus. Ele não pode criar regras universais sem se perder. Crime, traição ou crueldade, tudo vai se acumular na mente e na alma. E só o reconhecimento do erro e o confronto com a dor, em Dostoiévski é sempre com a dor, permitem algum tipo de amadurecimento moral. Ao compararmos com os anfitriões de Westworld,
ou com robôs atuais, percebemos uma diferença essencial. A máquina pode obedecer, cumprir funções, dar prazer ou companhia, sem sofrimento, mas o ser humano não. A liberdade humana, ao contrário, carrega sempre responsabilidade e peso emocional que não podem ser eliminados. Por isso, Dostoiévski nos mostra que o homem, se deixar ele sozinho para fazer tudo que ele quiser, ele vai experimentar o inferno. Essa liberdade será um inferno interior, mesmo que externamente não haja regras, limites para ele. Por quê? Porque o ser humano não é perfeito. Por natureza ou por algum motivo ele é imperfeito. Ele não é onipotente, ele não pode criar a realidade e controlar tudo. Quando pensa que pode, então surge o caos, surge crimes, dor, destruição. A consciência não permite que a liberdade seja leve ou sutil ou tenue. É uma responsabilidade que esmagaria qualquer criatura que quisesse se comportar como Deus. Por isso, a liberdade absoluta, sem limites éticos ou divinos ou superiores, torna-se paradoxal. O homem é livre, mas escravizado pelo próprio conhecimento. Qual conhecimento? Ele sabe o que é certo e errado. A consciência dele o acusa. Ele se torna escravo da sua própria consciência. Então, para fechar, Dostoiévski nos ensina que a liberdade humana, sem limites, sem Deus, sem ética, não é libertação, mas é um fardo, é um peso. Cada escolha errada pesa, cada erro deixa cicatriz no âmago da consciência. É o inferno que nasce da própria mente, da própria liberdade. Mas também é uma oportunidade de amadurecimento, de regeneração, de confronto com a sua própria alma, sempre, Dostoiévski, através do sofrimento, através da dor. A dor tem um papel relevante aqui na filosofia. Se o homem aceita, se ele coincide, se há o beneplácito de que ele não é Deus, que não pode controlar tudo, que cada ato carrega a consequência, então ele começa a trilhar o caminho do aprendizado profundo. E esse é o ponto que conecta sua filosofia com qualquer reflexão moderna, como em Westworld ou na vida real. O desafio de ser humano é ser consciente da sua própria liberdade.